Pronto, tá tudo pronto, vamos para o nosso vídeo. Que beleza! Peço encarecidamente o seu like, seu comentário, sua inscrição, que você seja membro, que você me ajude e bibibi bobobó. Vamos lá, vamos falar, o que a gente vai trazer? O problemão, né? Que problemão, cara? Que problemão é esse do John Kennedy, nesse retorno dele ao Fluminense com o Alexander. Vai ser complicado, hein? Vai ser difícil para o Fernando Diniz resolver esse problema. Por quê? Com a volta do JK, o JK, antes de entrar, não sei nem se entrou em férias, eu acho que ele foi direto para o pré-olímpico, alguma coisa assim. Ele era praticamente o 13º jogador do time, ele era o titular em bons jogos, né? O Fluminense fez bons jogos no sistema 4-2-4, ele era praticamente um titular. Era o JK e o Cano enfiado entre os zagueiros, na esquerda o Keno, na direita o Arias. Era assim, então era um sistema 4-2-4. Com esse retorno dele, o problema está no quê? Vai botar ele no banco? Ele vai ser opção de banco? E os outros jogadores que chegaram? Terãs, Douglas Costa, o Lele que está fazendo gol no Campeonato Carioca. Vai botar o JK no banco ou vai botar ele como titular? Então vamos começar a raciocinar aqui. Para o JK ser titular, porque ele tem cacife para isso, ele tem bagagem, foi o grande destaque. A gente não pode esquecer que esse moleque ajudou muito, colaborou muito para o título da Libertadores, fez gols em todos os jogos decisivos, né? O gol decisivo do título foi dele. Então não é um jogador comum. Ele tem mais peso e mais importância do que o Terãs, do que o Douglas Costa, que o Lele, essa rapaziada que está lá, chegou agora também. Então ele tem uma importância tremenda, não é um jogador qualquer que você vai e coloca no banco. Então para ele ser titular, num 4-3-3, né, com Ganso, com André, Martinelli, 3 atacantes, Keno na esquerda, Arias na direita e o Cano como referência, para ele jogar nesse sistema, o Keno tem que ir para o banco de reservas. O Fernando Diniz está disposto para isso? Não está. Tanto que quando ele bota o JK, ele coloca com 4 atacantes. Mas mexe muito no time, né? Porque no meio de campo fica somente o Ganso e o André. Aí o Martinelli que é barrado. Então vamos lá, no 4-2-4 fica o André, o Ganso e 4 atacantes. Se ele optar para botar o JK no banco de reservas, que não é o que grande parte da torcida não quer, e no banco de reserva ele ganha a opção do JK, além do Lele, do Terãs, do Douglas Costa, do Isaac, está fazendo bons jogos no Campeonato Carioca, do Ione, que o Fluminense ainda não emprestou, é opção de banco, e do Lucumi, que deve fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense, ou pelo menos ser relacionado no jogo contra o Vasco. Pelo que a gente sabe, aí está treinando bem. Então são vários atacantes de lado. Aí tem outra questão. O JK volta para o Fluminense para jogar como centroavante, enfiado ali com o Cano, ou fazer os lados do campo? Porque para fazer os lados do campo, chegou o Lucumi, chegou o Terãs, chegou o Douglas Costa. O Terãs está com um papinho aí de que ele prefere jogar como meia atacante, que é jogador que fica ali atrás do centroavante. Então o Terãs ele não quer jogar pelos lados, não quer jogar como ponta. Então é menos um nessa equação aí. Para formar esse banco de reservas e essas opções para o ataque, vai sobrar para o Ione e vai sobrar para o Isaac, para o JK ser opção no banco de reserva. Então o problema todo do Fernando Diniz é onde que ele vai encaixar o JK. Se é como titular, pelos lados do campo, ou pelos lados do campo, claro, é no lugar do Keno. Ou como dali atacante, fazer uma dupla de ataque com o Cano, né, no sistema com 4 jogadores. Aí um jogador é tirado do meio de campo. E a gente sabe muito bem que o próximo jogo do Fluminense é contra o Vasco, é um clássico. Não seria inteligente colocar apenas 2 jogadores no meio de campo e somente com um com poder de marcação, que seria o André. Aí seria André e Ganso. Ganso não ajuda muito na marcação. Até ajuda, né? Volta para marcar, mas não tem esse poder de marcação que teria com o Martinelli.
Então não vale a pena colocar 4 atacantes e apenas 2 jogadores no meio de campo contra o Vasco, num clássico, no Maracanã, na quarta-feira de cinzas. Vai ser complicado. Então, para ser um 4-3-3, o Keno teria que sair. E nas opções de banco de reserva, vai sobrar para o Ione novamente, que ficou fora do último jogo, e vai sobrar para o Isaac também, que ficou fora também do último jogo. Ainda tem um Lucumi para entrar nisso aí. Parcial de ingressos para o jogo de quarta-feira de cinza, 30 mil ingressos vendidos até o momento. A galera tá chegando forte para Fluminense e Vasco. Vou falar agora do Iago Ferreira. Eu ia falar do menino que é mexicano e brasileiro, né? Dupla cidadania, o Matheus Reis. Vou falar aqui do Iago Ferreira. O Iago Ferreira, filho do Iranildo, está emprestado ao Nova Iguaçu até dezembro, até o final desse ano. O problema é o seguinte: o contrato dele com o Fluminense termina em dezembro. Então, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. O problema é que o Fluminense não dá uma devida importância ao Iago Ferreira, que está muito bem no Nova Iguaçu. É um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O principal jogador é o camisa 10 do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 14 pontos. E ele é uma peça muito importante para colocar o Nova Iguaçu entre os 4 primeiros. Grande chance de classificar para as finais. E nessa equação, o Iago Ferreira, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. Aí o Iranildo, o Chuchu, que é o pai do Iago Ferreira, ele é jogador, né? Jogou pelo Flamengo e tudo. Ele quer que o filho dele tenha oportunidade do Fluminense e ele não encontra essas oportunidades. Fez até uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, um ano retrasado, passado, sem ser essa última, outra, com o JK, o Matheus Martins. Ele é aberto pelo lado direito, depois ele migrou para o meio de campo e foi muito bem, mas não consegue ter espaço no meio de campo do Fluminense. Aí com Ganso, Renato Augusto, o Arthur, e tá à frente dele, ele acaba ficando para trás. Mas o problema é que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato em junho e julho e tá aparecendo outros clubes interessados no futebol dele. Perdeu o Iago Ferreira. Tudo bem que ele não tem chance, não consegue, pela chegada de jogadores. Renato Augusto joga no setor dele agora. Mas você perder um jogador assim de graça, eu acho que o Fluminense necessita correr para estender esse contrato do Iago Ferreira. Devido a esses interesses, né? Segundo o Vitor Lessa, tem um clube grande interessado nele. Há outros, não só do Rio de Janeiro, como fora do Rio de Janeiro, interessados na contratação do Iago Ferreira. Para o Fluminense lucrar alguma coisa, já que o cara não tem espaço no time, que o Fluminense faça uma boa negociação com o Iago Ferreira, que está despertando o interesse de outros clubes. Falando em garoto, com dupla nacionalidade, o Matheus Reis foi convocado para a seleção mexicana sub-18. Né? Ele nasceu no México e tem pais brasileiros. Jogou o último sul-americano sub-17 pela seleção brasileira, foi muito bem, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17, mas ele está naquele período que ele pode jogar ainda, né, está se decidindo se vai jogar pela seleção mexicana ou brasileira, porque ele tem 16 anos de idade, ainda não tem um contrato profissional com o Fluminense, e ele já jogou pelo sub-17, como eu falei, e foi convocado para sub-18. Então uma joia aí, menino de 16 anos sendo convocado pela seleção mexicana para um período de treinamentos pela seleção do México. É um garoto que a gente precisa estar de olho nele, esse garoto aí, o Matheus Reis. Vou ficando por aqui, pedindo um like, sua inscrição, o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!